Neste vídeo vou continuar a falar de referencial no espaço, mais concretamente de planos perpendiculares aos eixos coordenados. E para isso eu vou fazer a apresentação aqui de três planos, que são os planos definidos pelos eixos coordenados. Portanto, são bastante conhecidos e bastante úteis e portanto, serve de ponto de partida para depois falarmos de outros planos, ok? Nós temos então aqui o eixo do X, o eixo do Y e o eixo dos Z. Eu vou fazer então aqui os três planos que estou a falar. Irei pintar a cor diferente para ser mais visível. Vou fazer então aqui um plano, que é o plano que contém estes dois eixos. Portanto, o eixo do X e o eixo do Y. Já vamos ver que nome lhe vamos dar, ok? Primeiro, quero apenas que tentem visualizar, porque eu vou colocar aqui os três em simultâneo, para realmente vermos que eles são perpendiculares, ok? Eu neste caso estou a fazê-lo só aqui no primeiro octante, mas eu vou já expandir os planos todos em todas as direções. Bom, está então aqui um plano que é o plano que contém então estes dois eixos, o eixo do X e o eixo do Y. Vou fazer outro plano que contém outros dois eixos. Por exemplo, o eixo do Y e o eixo dos Z. Pronto, será este plano aqui que eu vou tentar aqui representar. Assim, desta maneira, não é? Será este plano, mais ou menos. Vou aqui pintar. Eu não sei se já será visível, mas se não for agora, daqui a pouco, quando eu expandir, será mais ainda. Mas já será visível que eles são perpendiculares, estes dois planos. Fazem 90 graus um com o outro, não é? Uma vez que os eixos aqui fazem todos também 90 graus uns com os outros. Bom, temos aqui outro plano. Vamos ainda fazer o outro plano que é definido pelos outros dois eixos que ainda não estão, que é o X e o Z. Ok? Vou aqui agora pintar, por exemplo, a verde. Vamos então aqui fazer assim este plano. Ok? Que é o plano então que contém o eixo do X e o eixo dos Z. Certo? Bom, como eu referi, antes de definir, de chamar nomes a estes planos, eu vou, antes de mais, expandi-los, porque um plano não é apenas esta zona que eu estou a fazer, não é? Isto é apenas para ajudar a visualizar. Eu vou então expandir estes planos. Por exemplo, este plano verde, que é o plano que contém o eixo do X e o eixo dos Z, vai se prolongar em todas as direções, não é? Vai se expandir ali para o fundo, cá para baixo, ok? Iremos ter assim este plano, ok? Uma situação destas, parecida com isto, ok? Expandimos então o plano verde em todas as direções. Mesmo assim, ele continua a sua expansão, não é? Não fica limitado a estas linhas que eu estou a fazer. Foi apenas um prolongamento aos outros octantes. E vou fazer o mesmo com o cor de laranja e com o azul, ok? Para melhor visualizarmos que eles serão realmente perpendiculares. Vou então expandir agora o cor de laranja. Reparem, ele vai se expandir assim, para este octante, e irá se expandir também nesta direção, não é? Portanto, irá ficar um plano assim, mais ou menos com este aspecto. Ok, vamos aqui pintar. E agora falta expandir o azul. Vamos já expandir o plano azul também. Ok, em todas as direções. Reparem que assim se calhar fica mais visível que eles são realmente perpendiculares. Vamos agora expandir então aqui o azul. Assim, 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 nesta direção, nesta. Pronto, mais ou menos. É apenas para dar então a ideia. Vamos pintar, porque se não pintarmos não fica claro. Portanto, temos então aqui o plano azul. Passa aqui também, nesta zona, passa aqui em baixo. E reparem que assim não existirão grandes dúvidas que estes planos são todos perpendiculares, ok? Eles cruzam-se aqui todos neste vértice, né, na origem, e fazem entre si 90 graus. Vamos então ver como é que eles se chamam. Como é que nós poderemos definir o plano azul, por exemplo? Bom, o plano azul é o plano que contém que eixos? Contém o eixo do Y e contém o eixo dos Z, correto? O plano azul. Então, poderemos chamar o plano Y, origem, Z. YOZ, ok? Reparem, YOZ define este plano azul porque digamos que ele contém estes dois eixos, o eixo do Y e o eixo dos Z, ok? Vamos ver como poderemos chamar da mesma forma, seguindo o mesmo raciocínio, ao plano verde, por exemplo. O plano verde contém que eixos? Contém o eixo do X e contém o eixo dos Z, ok? Logo, poderá ser chamado de XOZ,
ok? E agora falta o laranja. Como é que poderemos chamar ao plano laranja? O plano laranja contém o eixo do x e o eixo dos y. Logo, poderá ser chamado de x ou y, ok? E agora vamos ver uma condição para definir cada um destes planos de outra forma. Eles podem ser designados assim, e já irão ver esta designação em vários enunciados. Portanto, o plano x ou y já sabem que é este plano laranja. Se falarem em plano x ou z, já estão a falar no plano que está aqui desenhado a verde, ok? Bom, vou então evoluir um pouco nesta temática dos planos para fazer então uma outra análise. Eu tenho então aqui este plano, eu vou agora só reforçar aqui os eixos. Portanto, este é o eixo do x, este é o eixo do y e este é o eixo dos z's. E eu desenhei então aqui este plano azul, que segundo vimos anteriormente, este plano azul se poderá ser designado por que notação? Portanto, é o plano que contém que eixos? Contém o eixo do x e contém o eixo do y. Portanto, estes dois eixos, o eixo do x e o eixo do y, estão contidos nele, não é? Estão no plano. Portanto, este é o plano x ou y. Ok? E vamos então ver qual a condição, porque o que tenho aqui não é uma condição, é uma forma de definir o plano, mas não é uma condição. Mas este plano pode ser representado por uma condição. E eu pergunto então assim, qual é a condição que verificam todos os pontos que estão em cima deste plano, que estão dentro deste plano? Relativamente às suas coordenadas, o que é que nós poderemos dizer? Relativamente ao x, posso dizer alguma coisa? É sempre o mesmo? Não, reparem, um ponto que esteja num octante tem um determinado x, mas se estiver lá atrás já vai ter outro x, outra abscissa, não é? Relativamente ao y, à ordenada, a mesma coisa. Os pontos, quando variam em cima deste plano, variam também a ordenada, não é? E relativamente à cota? Essa é que é a questão. Relativamente à cota, ou seja, relativamente à coordenada do eixo dos z's, qualquer ponto deste plano verifica a mesma cota, que é quanto? É 0. Este plano está a passar ali na origem, não é? E, portanto, estamos a falar do plano x ou y, estamos a falar do plano z igual a 0, ok? Z igual a 0 define este plano porque todos os pontos que estão em cima deste plano têm a cota igual a 0, têm z igual a 0, ok? Portanto, esta condição define todos os pontos do espaço que têm o z igual a 0. E esses pontos são os que estão em cima deste plano, ok? Volto a referir que o plano não está limitado à figura que eu aqui desenhei. O plano expande-se infinitamente em todas as direções, ok? Bom, e agora poderemos fazer aqui uma generalização para outros planos que sejam perpendiculares ao eixo dos z's. Reparem que este plano que aqui está é perpendicular ao eixo dos z's, não é? Reparem, imaginemos que eu tinha aqui este plano. E este plano passaria aqui no valor, vamos supor, tanto faz, ok? No valor 5. Qual era a condição que poderia definir este plano? Reparem, o que acontece a qualquer ponto que está em cima deste plano? A cota é sempre 5, não é? Quer dizer que z igual a 5 define este plano, ok? Define todos os pontos do espaço que têm cota igual a 5, que coincidem com os pontos que estão neste plano. Tal como aqui seria então z igual a 0, como eu falei há pouco, ok? E vamos supor ainda que estava lá em baixo, mas também perpendicular ao eixo dos z's. Bom, então eu poderia definir, vamos supor que ele passava aqui no menos 3 agora. Eu poderia definir este plano pela condição z igual a menos 3, pela simples razão de que todos os pontos deste plano têm o z igual a menos 3, ok? E, portanto, como estamos a ver, qualquer plano perpendicular ao eixo dos z's irá ser definido pela condição z igual a k, sendo k o valor onde ela interseta o eixo dos z's, ok? Vamos aqui então generalizar z igual a k para estes planos perpendiculares então ao eixo dos z's, ok? Vamos agora mudar para outra visualização. Reparem, agora já temos aqui outro plano. Temos outro plano que contém que eixos? Contém o eixo do y, reparem, o eixo do y está contido nele, e contém o eixo dos z's. Então, que plano é que será este? Segundo vimos no início do vídeo, é o plano y ou z, porque contém estes dois eixos. Mas este plano pode então ser definido por uma condição também.
E então fazemos a tal pergunta: o que acontece a todos os pontos que estão dentro deste plano? O que acontece? Bom, relativamente às suas coordenadas, não é? Bem, reparem, o x é sempre zero. De qualquer ponto que está dentro deste plano, o x é sempre zero. O y varia, o z também varia. O ponto pode estar mais acima ou mais abaixo, mais aqui para a esquerda ou mais para a direita, mas relativamente à abscissa, ao eixo do x, é sempre zero. Logo, este plano é definido pela condição x igual a zero, ok? X igual a zero define este plano. Reparem que é sempre a letra que não está aqui. Y ou z fica x igual a zero. Bom, reparem o que acontece se eu quiser definir um plano que seja perpendicular ao eixo do x, ou seja, paralelo a este que eu acabei de falar. Vamos supor que passa aqui no eixo do x, ali no valor, por exemplo, no valor menos 5. Passa aqui no valor menos 5. Bom, que condição define este plano? Será x igual a menos 5, porque qualquer ponto que está neste plano, a abscissa é sempre 5. A condição x igual a menos 5, 5 não, menos 5, peço desculpa. A condição x igual a menos 5 define todos os pontos do espaço cujo x é igual a menos 5, ok? Aqui, tal como aqui é x igual a 0, como já vimos, ok? Porque passa ali no 0. Vamos supor que também tínhamos aqui um plano mais à frente que passava aqui no 6, por exemplo. Bom, a condição que define este plano é x igual a 6, porque todos os pontos deste plano têm abscissa igual a 6. Ok? Bom, vamos ver a outra situação que falta, que será esta. Reparem, x, y, z. Este plano que eu aqui representei azul é o plano que contém os eixos x e o eixo do z. Então, reparem, qual é a condição que define este plano? Vou aqui fazer, talvez com esta cor. Não sei se será bem esta, mas pode ser. Então fica o plano, como ele contém o eixo do x e o eixo dos z's, ficamos com o plano x, o, z. E este plano pode ser definido por que condição? Fazemos a mesma pergunta. Qual a característica, qual a condição que todos os pontos que estão em cima deste plano verificam relativamente às suas coordenadas? Neste caso, reparem, o x varia. O x pode ser negativo, pode ser positivo, o z também. Mas o y é sempre zero. Então, a condição que define este plano é y igual a zero. Reparem que é a letra que falta ali, não é? X ou z fica y igual a zero. Bom, da mesma forma, poderemos ver aqui planos que sejam paralelos a este plano que eu falei, ou seja, perpendiculares ao eixo do y. Como é que eles serão definidos? Reparem, vamos supor que passava aqui no menos 3, no eixo do y. Bom, então seria o plano y igual a menos 3. Ok? Este seria então o y igual a 0. Vamos ver ainda aqui outro, vamos supor que passava aqui no 5. Então, reparem, neste plano todos os pontos têm um y igual a 5. Então, esta seria a condição que definia estes planos, ok? Y igual a k. Eu acho que no anterior não coloquei aqui, portanto aqui será x igual a k, não é? X igual a k. E agora temos aqui então y igual a k vai definir qualquer plano que seja perpendicular ao eixo dos y, ok? Bom, vamos chegar então por aqui. Isto foi apenas para apresentar as condições que definem os planos perpendiculares aos eixos. Então, até uma próxima!